Neste vídeo vamos falar sobre uma mulher sensacional, uma mulher incrível, que ela é jornalista, apresentadora, repórter, psicóloga, produtora, editora, escritora, além de várias outras coisas. Em todas essas coisas que ela atua, ela é simplesmente sensacional, ela não é mediana. E além de tudo, eu vou trazer para você alguns fatos que eu tenho certeza que vocês não conheciam sobre a vida desta pessoa, tá? Fica até o final do vídeo que eu garanto para você que valerá muito a pena. Fala, empreendedores e empreendedoras, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo, espero que todos vocês estejam bem. E neste vídeo eu quero falar um pouquinho com vocês. Primeiro, agradecer demais aqui a sugestão da Ana Jéssica Maciel. Sem ela este vídeo, a gente não traria este vídeo. Eu também quero agradecer pessoalmente a ela, porque eu consegui descobrir coisas da vida dessa pessoa que eu nem sequer imaginava. Essa pessoa que a gente vai falar são coisas que eu sabia que ela tinha passado por algumas dificuldades, que ela tinha passado por dificuldades que poucas pessoas passam, e ela ter conseguido chegar onde ela chegou é muito engrandecedor, mas eu nunca imaginei que ela tinha passado por algumas coisas que eu vou estar falando aqui para vocês, tá? Então também fazer a pauta desse vídeo, elaborar o roteiro desse vídeo serviu muito como ensinamento para mim, de várias coisas ali que eu posso tirar como motivação, coisas que essa pessoa passou. Então eu gostaria de agradecer a Ana Jéssica Maciel do fundo do meu coração pela recomendação para este vídeo, tá? E caso você também queira fazer recomendações dos próximos stories de sucesso, basta você seguir o nosso Instagram, ou Empreendedor do Futuro, e também deixar aqui nos comentários deste vídeo mesmo. Você pode comentar se você gostaria de ver a história de sucesso de algum atleta, algum empresário, alguma pessoa de instituição filantrópica, qualquer pessoa que tenha sucesso, que você tenha curiosidade para poder saber a história, como essa pessoa chegou onde ela está, é só deixar aqui nos comentários, tá? E neste vídeo vamos falar sobre a história de sucesso de Oprah Winfrey. Eu vou falar bastante o nome dela, não tenho certeza se essa é a pronúncia correta, tá? Mas eu, pelo menos, quando eu vejo entrevistas, as pessoas costumam falar desta maneira, então vai ser a forma que eu vou falar, tá? Caso eu esteja errando na pronúncia, já peço desculpa de forma antecipada a vocês. Vamos lá, o começo de tudo, né? A Oprah Gayle Winfrey nasceu no dia 29 de janeiro de 1954, na cidade de Mississippi. Ela é filha de Valentina Gayle Lee, uma dona de casa, e seu pai, Vermon Winfrey, ele era um militar, então ele passava muito tempo fora de casa, servindo no exército, e os pais da Oprah, eles nunca tiveram uma relação muito próxima, aquela questão de ter amor mesmo. A Oprah acabou nascendo por um acidente, um descuido dos pais, e eles nunca tiveram realmente um namoro fixo, os pais da Oprah. Então, assim que a Oprah nasceu, a mãe dela pegou e se mudou. Ela já não tinha um contato direto com o pai dela já estava distante da família, mas a mãe dela, assim que ela nasceu, assim que ela tinha poucos meses, na verdade, a mãe dela pegou, ela foi pro norte do país para poder tentar uma vaga de emprego lá, e deixou a Oprah na sua cidade natal, no Mississippi, com a sua avó. E a Oprah conviveu com a sua avó até os seus 6 anos de idade. Esse período foi muito legal no desenvolvimento dela, do período que ela nasceu até os seus 6 anos, porque a sua avó, como cuidava dela sozinha, ela levava ela para todos os cantos. Então, quando a avó dela ia na igreja, por exemplo, muitas vezes a Oprah era convidada a subir até o altar para ela poder ler alguns trechos da Bíblia, e todo mundo começou a reparar que ela era uma criança que ela tinha muita desenvoltura, ela sabia muito bem falar em público, e a sua avó sempre incentivava ela a desenvolver isso daí. Mal eles sabiam que isso daí se tornaria um talento nato dela e se tornaria uma das maiores vantagens dela na sua carreira profissional, né? Então, quando a Oprah atingiu 6 anos de idade, a sua mãe voltou à sua cidade natal, no Mississippi, e pegou ela, e elas decidiram se mudar para uma cidade chamada Milwaukee, no estado de Wisconsin, lá nos Estados Unidos. E a sua mãe, ela trabalhava o dia inteiro, então a Oprah passava muito tempo sozinha nesse período que ela tinha ali seus 6 anos de idade. Então ela acabou aprendendo a se virar desde muito nova sozinha, porque a sua mãe passava o dia inteiro no trabalho. E depois de um período, o irmão da mãe dela, o seu tio e alguns primos vieram morar na casa dela durante um período. E esse período, quando ela tinha 9 anos de idade, é um período assim que eu tenho certeza que marcou na vida dela, porque só aconteceu algumas atrocidades tremendas entre a família. O seu tio e os primos
acabava molestando ela sem que a mãe saía de casa. Então ela passou um período de 5 anos sendo molestada praticamente todo o tempo. Então ela realmente sofria muito ali naquele período. E olha que negócio horrível, né? A própria família fazer isso é um negócio que só de imaginar já me dá repulsa. Só de imaginar assim é um negócio que já me deixa enojado. E é uma coisa que eu nem sequer imaginava que a Oprah tinha passado por isso. Então realmente eu tô apresentando aqui a primeira vez para vocês e eu nunca imaginei que ela tinha passado por isso. Eu sabia que ela tinha passado dificuldades, mas nunca imaginei que ela tinha passado por isso, né? E ela continuou levando a sua vida com muita dificuldade, até que chegou um momento que ela já estava cansada dessa situação, quando ela tinha ali seus 13 para 14 anos, e ela tinha passado... Ela prestou um vestibular para entrar numa escola, e essa escola era uma das melhores da sua cidade, ali de Wisconsin, e de Milwaukee, desculpa. E nessa cidade, é cidade muito grande, então ela conseguiu passar nessa bolsa, conseguiu entrar nessa escola, que era uma das melhores escolas da sua cidade, e ela tomou a decisão de sair de casa e foi morar na casa da sua melhor amiga, nessa época que já era aluna dessa escola, uma das melhores escolas. E o pai da família da sua melhor amiga, os pais acolheram ela muito bem, começaram a tratar ela realmente como se fosse uma filha. Ela chegou, explicou a situação, então eles acolheram ela como se fosse realmente uma segunda filha, trataram ela sempre muito bem, e ela passou esse período vivendo lá na casa dessa sua melhor amiga. Então, depois de alguns meses que ela estava morando na casa dessa amiga dela, a sua mãe tomou a decisão de ir atrás dela. Ela já sabia que ela estava morando lá na casa dessa amiga. Ela foi até lá, começou a conversar com ela, tentou entender a situação. A Oprah explicou toda a situação para ela, falando que durante 5 anos, sempre que ela saía de casa, o seu tio e seus primos iam lá, molestava ela, ficava também fazendo várias ameaças, tanto de forma verbal quanto ameaças físicas mesmo, para poder fazer com que ela fizesse tudo que eles estavam querendo. Então, depois de explicar toda essa situação, ela foi junto com a sua mãe na polícia. Eles abriram lá um boletim de ocorrência e os seus tios e seus primos todos acabaram indo presos. Então a justiça foi feita, o que deveria ter sido feito há muito tempo atrás foi feito no final das contas. E ela voltou a morar com a sua mãe, só que tinha um problema. Nessa nova escola que ela já estava com o namoradinho dela lá, fixo durante uns 3, 4 meses, ela já estava namorando com ele, e ela descobriu que ela estava grávida dele. Só que ele não aceitava, ele não queria ter um filho tão novo, porque ela estava ali com seus 17 anos de idade. E como ela ainda estava muito nova, ela queria ter o filho, só que ele não queria, ele não aceitava isso. Então ele também foi lá, agrediu ela, insistindo para ela fazer o aborto, para ela não ter esse filho. Só que ela foi lá e insistiu para ter esse filho, e ela se afastou o pai do filho dela, simplesmente se afastou dele e teve o filho, continuou insistindo ali para ter o filho. Porém, quando esse filho dela veio a nascer, após poucas horas ele acabou vindo a falecer, porque ele nasceu com alguns problemas no seu pulmão. Então, infelizmente, ele não conseguia respirar sozinho, apenas por aparelhos, e como ele era muito frágil ainda, tinha acabado de nascer, ele veio a falecer, ele não tinha condição de continuar vivendo, então ele veio a morrer. Isso daí, com certeza, foi um choque muito grande na vida dela, né? Você perder um filho deve ser um negócio assim como você perder uma parte de você perder uma parte da sua vida, porque é realmente uma extensão de você, né? Você ter um filho. Ainda mais as mulheres, que é realmente quem vai parir, quem tem aquele vínculo mais ligado ainda com o filho. Então realmente deve ter sido um negócio assim que impactou demais a vida dela. E depois disso ela tomou a decisão de morar com seu pai. Só que quando ela chegou lá, a família do seu pai, o pai dela estava morando... Quando ela foi morar com seu pai, o seu pai estava morando numa cidade chamada Nashville, no Tennessee, no estado do Tennessee. E lá, a família, o pai dela era uma pessoa muito religiosa, aquelas pessoas que realmente seguem a religião a fim e consideram o que é certo, o que é errado. E a família toda que morava nessa cidade também do seu pai, também era dessa forma. Então, por ela ter tido um filho tão nova, eles tratavam ela muito mal, tratavam sempre ela com desgosto, não gostavam muito dela, exatamente por esse fato, porque consideravam que ela era a ovelha negra da família, consideravam que ela era uma pessoa que só pecava, uma pessoa que foi lá e se entregou aos prazeres da carne muito nova, esse tipo de coisa. Então realmente foi uma situação muito difícil esse período que ela estava convivendo com o pai dela, e também ela tinha muita discussão com o pai dela, porque ela gostava de sair, e o seu pai, como ele era essa pessoa mais
como eu posso dizer, uma pessoa mais fechada, uma pessoa que gostava das coisas tudo certinho, não gostava muito dessa questão de festa, esse tipo de coisa, ele sempre estava tendo discussão, sempre estava tendo atrito com ela, quando ela chegava em casa tarde, esse tipo de coisa. Então, a sua mãe tomou a decisão de se mudar também para essa cidade, foi morar em Nashville. E assim que a sua mãe chegou na cidade, ela não pensou duas vezes, ela tomou a decisão de ir morar com a sua mãe. E morando com a sua mãe, ela chegou a concluir o ensino médio dela e ela prestou uma bolsa também para a Universidade do Tennessee, na qual ela passou. E ela começou a trabalhar também numa rádio local. E nessa rádio local, ela foi se destacando enquanto fazia faculdade, e ela acabou sendo promovida para ela se tornar a apresentadora do plantão de notícias. E ela foi a primeira apresentadora mulher negra que teve nesse plantão de notícias na história inteira. Então é legal também da gente ver na história da Oprah, porque em muitas coisas ela é a pioneira. E eu acredito muito que a gente tem uma visão de determinada coisa é impossível, né? Mas é impossível, tem que alguém vá lá e faça aquilo. E ela foi esse tipo de pessoa. Tenho certeza que após ela ter aberto os caminhos, ter mostrado que é possível, veio muita gente atrás e fez feitos tão grandiosos quanto dela, né? Isso que é legal da gente ver, tá? Bom, você está gostando da história da Oprah? Tá gostando do vídeo, do conteúdo que eu tô passando para vocês aqui? Então eu peço que você pause esse vídeo um momentinho, vem aqui embaixo, clica no gostei, compartilha esse vídeo. Caso você não seja inscrito ainda também, considere se inscrever, porque isso daí beneficia demais você e ajuda muito a mim. Você vai receber notificação na hora, assim que o vídeo subir pro ar, e você vai estar apoiando aqui o meu trabalho. Quando você se inscreve, quando você curte o trabalho que eu estou fazendo aqui, só me incentiva a continuar produzindo cada vez mais, e quanto mais eu tiver o apoio de vocês, melhor vai ser o conteúdo, melhor vai ser a qualidade dos vídeos, melhor vai ser a qualidade da edição, e eu vou conseguir postar de vídeos praticamente diários, se vocês me apoiarem neste novo projeto que a gente está começando aqui, tá? Bom, após ela terminar a sua faculdade, ela tomou a decisão de se mudar para a cidade de Baltimore, que já era uma cidade muito maior, que já tinha algumas emissoras muito maiores, emissoras que transmitiam alguns programas nacionalmente. Então realmente, se ela queria se destacar neste ramo do entretenimento, este ramo da televisão, ela teria que ir para uma cidade maior, não dava para ela continuar ali em Nashville, que era uma cidade muito pequenininha. Então lá ela começou a trabalhar no ano de 1976 como repórter e apresentadora de 2 programas, tá? Um dos programas que ela apresentava era o People Are Talking e Daily for Dollars. Foram os principais programas que ela foi tocando. E através desses programas ela começou a ganhar uma atenção muito grande. O pessoal, o público que acompanhava esses programas abraçaram e gostaram muito dela. Realmente foram só... Assim que ela chegou para apresentar esses programas, o pessoal começou a interagir mais, o pessoal começou a acompanhar mais. Então realmente ela fez a mudança para esses programas só crescerem cada vez mais. E dentro de poucos meses que ela estava como apresentadora deste programa, ele se tornou o programa mais visto em Chicago. Então o programa com maior audiência de Chicago já se tornou esses programas que ela apresentava. E rapidamente depois ela conseguiu superar a audiência do Dona Hill, que eu vou estar colocando algumas imagens aqui, é um dos programas também mais populares dos Estados Unidos nessa época de 1970, 1980, começo de 1980. Após isso, ela ganhou o seu próprio programa, ela começou a apresentar o seu próprio programa de forma individual, naquele modelo que a gente conhece, que é muito semelhante ao que a Hebe Camargo fazia aqui no Brasil, de conversas, de ir lá, chamar algum artista, chamar algum atleta e ter uma conversa descontraída com ele para poder entender um pouquinho da história, entender um pouquinho da onde a pessoa veio, para onde ela quer ir. Então, a partir deste momento, ela já estava ali com seu próprio programa e ela bateu recordes impressionantes. No dia 10/2 de 1993, ela conseguiu uma rara entrevista com o rei do pop, o Michael Jackson, que era uma pessoa que ele não dava entrevistas assim com muita frequência. Então realmente foi uma entrevista que muitas pessoas estavam com uma expectativa muito grande para poder acompanhar, e ela conseguiu bater um recorde imenso de simplesmente ter conseguido atingir 600 milhões de espectadores simultâneos. Importante a gente contextualizar esse número, né? A gente está falando de 1993. Vamos pensar
quais pessoas tinham acesso à televisão nessa época. Vamos pensar que o maior meio de transmissão de informação era a televisão. Então realmente ela vai ter 600 milhões de pessoas, isso a gente está falando de 600 milhões de espectadores ao redor do mundo inteiro, tá? Não apenas dos Estados Unidos, até porque nos Estados Unidos não tinha nem essa quantidade de pessoas. Isso daí é maior do que a população dos Estados Unidos. Para vocês terem uma noção, eu coloquei um número para a gente comparar aqui. A final da Champions League de 2012 teve 178 milhões de espectadores únicos acompanhando. Então ela conseguiu quase 3 vezes mais espectadores do que a final de Champions League, isso que a gente está falando de 2012. Então realmente é um número assim muito marcante. Um outro feito também muito legal da gente comentar aqui, durante esses 25 anos que ela apresentou o seu programa, foi que teve um episódio que foi patrocinado pela empresa Pontiac, que é uma fabricante de carros, e simplesmente todas as pessoas que estavam na plateia ganhou um carro novinho em folha, saiu de lá dirigindo o seu carro novo. A gente tem aqui no Brasil o Silvio Santos, que distribui aviãozinho, lá a gente tem a Oprah, que distribui carro. Eu preferiria estar no programa da Oprah. Cada um na sua realidade, né? A gente pensa realidade Brasil, realidade Estados Unidos. Mas eu vou estar deixando algumas imagens desse carro aqui que eles distribuíram, que é um Pontiac G6, e é um carrinho legal. Quando eu vi essa notícia, eu falei, pô, deve ser um carrinho mais ou menos, deve ser um Celta, deve ser um Palio, mas não, é um carro sedã bonito. Vou estar colocando algumas imagens aqui abaixo para vocês darem uma olhadinha, tá? Porque realmente é um carro muito legal. E no total foram distribuídos 176 carros. Então realmente não é um negócio pequeno não, realmente é um negócio muito grande. E depois de 25 anos que o seu programa estava sendo transmitido, no ano de 2011 foi o último ano do seu programa, o ano de encerramento do contrato, e ela apresentou lá todo mundo realmente ali, até o pessoal que já não estava mais acompanhando rotineiramente o seu programa, voltou para poder acompanhar ao final, porque, pô, 25 anos apresentando um programa, realmente é muita história, realmente ali você cria um apego muito grande com o apresentador, e a Oprah sempre foi essa pessoa muito carismática, que conseguia cativar as pessoas, conseguia, eu acho que eu não conheci pelo menos ninguém que visse ela como uma figura que você não tem apreço, uma pessoa que você não vê assim gosta, sabe? Eu pelo menos não conheci ninguém que não gostasse da Oprah. É aquele tipo de pessoa que você tem raiva de você não ter coisas para você não gostar nela, simplesmente assim. E após o encerramento do seu programa, ela tomou a decisão de abrir a sua própria emissora de TV, tá? Então hoje em dia ela continua na televisão, só que por trás das câmeras, não é mais aquela pessoa que tá ali como foco principal, ela tá ali por trás das câmeras, dirigindo, participando também de filmes. Ela já fez vários filmes no qual ela foi coadjuvante, concorreu a Oscar, realmente ela é uma ótima atriz, mas hoje em dia ela fica só por trás das câmeras, na maioria dos casos, pelo menos na sua emissora, tá? Concluindo então, no ano de 2021, a Oprah possui um patrimônio estimado de 3,2 bilhões de dólares. Ela tem vários projetos filantrópicos muito legais. Inclusive, eu estava vendo uma entrevista dela, onde ela comentava um pouquinho sobre a questão de ter filhos, como ela teve um trauma muito grande após o falecimento desse seu filho, assim que ele tinha acabado de nascer. Então ela tomou a decisão de nunca mais ter filhos, porque simplesmente ela não ia conseguir lidar com isso. Realmente é um negócio que impactou demais ela, mas através das suas instituições filantrópicas, ela tem várias instituições filantrópicas que ajudam na Ásia, que acolhem diversas crianças. Todas aquelas crianças ela tratam como sendo as suas filhas. Então na entrevista é legal porque ela fala, pô, eu não tenho filho, eu tenho 3 mil, eu tenho 5 mil filhos. Vai de acordo com o número de pessoas que eu tô ali ajudando, aquelas crianças necessitadas que estão passando por dificuldades na África. Então também mostra esse lado humano dela, né? Não só a questão de ser uma empresária muito bem sucedida, a questão de ser uma apresentadora muito bem sucedida, uma repórter muito bem sucedida. Ela também é uma pessoa muito bem sucedida e uma pessoa com um coração muito grande, né? Então, concluindo aqui, né? A Oprah é uma pessoa que a gente pode olhar na história dela e tirar muitas inspirações, porque ela não só é aquela pessoa que chegou no fundo do poço. Passando as coisas que ela passou, ela estava abaixo do fundo do poço. E tem uma frase muito legal que fala que no fundo do poço é justamente onde tem um trampolim para aquelas pessoas que querem. Então realmente ela achou esse trampolim, ela conseguiu se posicionar lá para frente, conseguiu sair do fundo do poço, e é uma pessoa que a gente tem muito a admirar porque ela foi pioneira em várias coisas. Porque não é fácil você se tornar uma das primeiras apresentadoras negras de um programa, ainda mais numa cidade que era extremamente racista, como era essa cidade
cidade de Nashville, que é uma cidade que é predominantemente dominada por pessoas brancas, e nos Estados Unidos nós sabemos que o racismo, ele é um negócio totalmente escancarado. A pessoa que é racista, ela vai lá e simplesmente fala em público que ela é racista e ela não aceita. E a gente às vezes esquece, mas é a questão do Martin Luther King, a Rosa Parks, são eventos que pode ter, na nossa cabeça a gente imagina que foi há muito tempo atrás, mas não, é coisa de 60 anos, 70 anos atrás, então ainda é muito recente, infelizmente ainda tem pessoas ignorantes que continuam sendo racistas, então realmente ela foi uma pioneira, ela veio abrindo caminho para muitas outras mulheres negras que vieram depois dela. Então, deixa aqui a história para vocês. Caso vocês tenham gostado dessa história, peço que vocês comentem aqui abaixo o que vocês acharam dessa história. Se você gostou do vídeo, clica aqui no gostei, compartilha esse vídeo também aí para pelo menos 2 pessoas, só para esse vídeo chegar no máximo de pessoas possível, tá? E peço também, se você não é inscrito ainda no canal, peço que você considere se inscrever aqui, que eu garanto para você que vai valer muito a pena, tá? E basicamente foi este o vídeo. Até o próximo vídeo.